Olá, queridos alunos da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, professor Rosângelo Assis, de Filosofia. E hoje nós vamos para a correção do nosso Exercitando. Vocês já tiveram acesso às cartelas aí, né? Já devem ter respondido as perguntas. Vamos ver qual é a nossa aula de hoje, então? Nós estamos na aula 162, Correção do Exercitando, parte 2, Filosofia. Muito bem, nós temos duas questões aqui, né? E a gente vai dar um pequeno tempinho para que vocês possam novamente se familiarizar com as questões e respondê-las para que a gente possa socializar, interagir um pouco aqui, tá bom? Vamos lá então. A questão número 12, olha só. A questão número 12 diz assim: Deus está morto, Deus permanece morto, e quem o matou fomos nós. Como haveremos de nos consolar, nós, os algozes dos algozes? O que o mundo possuiu até agora, de mais sagrado e mais poderoso, sucumbiu em xangue aos golpes das nossas lâminas. Quem nos limpará desse sangue? Qual água que nos lavará? Olha só, é uma frase de Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, no seu livro Gaia Ciência. Muito bem. E aí vem as questões aí que a gente vai mostrar para vocês. Para lidar com essa transvaloração dos valores no pensamento de Nietzsche, vamos já entender um pouquinho isso, vocês já tiveram um pouco essa aula, a anunciação da morte de Deus, ela é essencial. Qual a alternativa que reflete esse conceito? E aí vem as várias alternativas aí, tá bom? Um minutinho para vocês pensarem aí e daqui a pouco a gente volta com as perguntas, com as respostas, ok? Muito bem, já lemos aí a pergunta, já demos um tempinho para vocês, né, analisarem novamente a resposta, né? Vamos tentar entender um pouquinho, então, essa questão, porque essa questão ela é muito importante para quem vai prestar vestibular, viu? É um dos assuntos mais procurados, tá? Que mais cai nas provas dos vestibulares aí. Então, brinca de pira, como a gente fala, perfeito? Vamos lá então tentar achar essa resposta aqui e trabalhar um pouquinho, né? A pergunta fala da morte de Deus, nós estamos falando da crise da modernidade, tá? Lembrem bem disso, o assunto trabalhado em aula foi a crise da modernidade, a crise desse pensamento, né, moderno que vai acontecer aí por volta do século XIX, XX, né, chegando finalmente naquilo que nós vamos chamar de pós-modernidade ou filosofia contemporânea, perfeito? Muito bem, e Nietzsche é um dos que mais vai criticar toda essa importância que foi dada à razão, ao pensamento humano. Vamos ver então a resposta então dessa nossa pergunta. Nós tivemos algumas questões aí, né? Entre olha, a morte de Deus desvaloriza o mundo. Letra B, a morte de Deus gera necessariamente um ambiente de caos e anarquia. C, a morte de Deus implica a perda das sanções sobrenaturais sobre os valores. É isso, né? Nós temos ainda a letra D, a morte de Deus possibilita a superação dos valores hoje aceitos? Ou letra E, a morte de Deus nada representa para a crise da razão? Então, a resposta certa que nós temos aí é a letra C. Muito bem, a letra C seria a nossa resposta certa. Por que a letra C, professor? Porque a letra C diz assim, a morte de Deus implica a perda das sanções sobrenaturais sobre os valores, né? Então, essa seria a resposta certa. Por quê? Porque para Nietzsche, a morte de Deus já era um fato em sua época. A forma como os seres humanos desenvolveram a ciência
tornou a existência de Deus irrelevante, não tem mais sentido essa existência, né? Esse existir. Não é que ele negue, tá? É a existência em si. Entretanto, faltaria assumir essa morte para abandonar as sanções sobrenaturais e os valores morais dessa cultura judaica cristã e construir aquilo que o Nietzsche vai chamar de super-homem. Então é a ideia da transvaloração. Tá bom, gente? Então essa ideia é muito importante. Por quê? Porque o Nietzsche ele quer romper, né, com aquelas estruturas alienadas, com aquelas estruturas alienantes que nós temos durante todo o período da filosofia moderna. Ele quer romper mesmo com os valores que foram impostos, segundo ele, né, pela sociedade cristã e burguesa também. Perfeito, então essa seria a nossa ideia, a ideia de Nietzsche, melhor dizendo, não é a nossa, né? É a ideia de Nietzsche em relação a essa morte de Deus. Ok, então, estamos entendidos? Vamos passar então para a nossa próxima questão, não é? A questão de número 13, olha só. Sobre a crise da razão, é incorreto afirmar que, olha só, é incorreto. Então, tem alguma alternativa aí que não está certa, perfeito? Então, letra A diz assim, olha, a crise da razão é também uma crise da subjetividade. Letra B, a pós-modernidade não é fruto da chamada crise da razão. Letra C, a crise da razão é também uma crise do pensamento ocidental. Letra D, a descrença na razão iluminista é um dos pilares da crise da razão no final do século XIX e início do século XX. E por último, a letra E diz assim, olha, a ciência não conseguiu equacionar todos os problemas da convivência humana. Qual dessas, né, alternativas aí não está certa? Vamos lá? Vamos dar algum minutinho aí para vocês responderem também? Querem esse tempinho? Então vou deixar aí para vocês, tá bom? Um minutinho para novamente analisarem a pergunta e responderem a questão, tá bom? Vamos lá! Então, vamos lá, a resposta da questão número 13, também é uma pergunta muito interessante, até porque todas as alternativas, elas já trazem um pouco aquilo que foi trabalhado na nossa aula, então é muito interessante a gente focar nessas alternativas, né? E aí é uma questão que a gente já vai eliminando aquilo que a gente sabe que está certo, né? E com certeza vai sobrar uma ou outra que vai dar uma maior dúvida para a gente. Vamos analisar? Alternativa por alternativa? Vamos lá. A pergunta é muito simples, né? Sobre a crise da razão, é incorreto afirmar que. Aí olha só, a letra A, ela diz assim, ela fala, cadê a letra A aí? A letra A fala para nós que a crise da razão é também uma crise da subjetividade. Tá certo ou tá errado isso daí? Tá certo. A crise da razão é sim uma crise da subjetividade. Lembra que os valores vão sendo questionados, aqueles valores que foram implantados dentro da sociedade ao longo da sua história, né? A letra B diz assim, a pós-modernidade não é fruto da chamada crise da razão. Já está na cara que nós temos a resposta incorreta aí, né? Por quê? Porque a pós-modernidade ela vai surgir após essa crise da razão. Então nós saímos de um pensamento moderno para um pensamento pós-moderno que mais tarde nós vamos chamar de contemporâneo. Perfeito? Então essa é a letra que está incorreta, é a alternativa incorreta. A letra C diz assim, a crise da razão é também uma crise do pensamento ocidental. Tá certo essa alternativa? Perfeito, né? O pensamento ocidental, ele entra em crise a partir desse momento, porque ele vai perceber que tudo aquilo que a razão prometeu para a felicidade humana não foi cumprida.
né, nós chegamos num momento de incerteza dentro da nossa vida, do nosso pensamento em si. A letra D diz o quê? A descrença na razão iluminista é um dos pilares da crise da razão no final do século XIX e XX. Exatamente, porque o iluminismo chegou prometendo mundos e fundos, vamos dizer assim, né, para todo mundo. E ele não conseguiu cumprir isso daí. E a letra E diz: a ciência não conseguiu equacionar todos os problemas da convivência humana. Tá certo, tá certo. A ciência realmente ela não teve essa capacidade. Embora a ciência seja muito importante, mas ela não teve essa capacidade de resolver todos esses problemas, né? E é justamente nisso que os filósofos pós-modernos, eles vão atacar. E Nietzsche vai ser, por exemplo, um desses filósofos aí, mas virão outros, né? Nietzsche, Wittgenstein, tá? Heidegger, Sartre mais tarde. Nós temos grandes nomes que vão trabalhar um pouco isso daí. Schopenhauer, né? Que começa todo esse pensamento aí. Vamos ver então, a resposta certa é a letra B. O nosso comentário, ele diz o seguinte: a percepção de alguns pensadores levou à construção de críticas e desconfianças dentro da própria modernidade. Quando, em meados do século XIX e XX, Nietzsche, por exemplo, Weber, por exemplo, e outros manifestaram seu ceticismo quanto às realizações dessas racionalizações, que geram o quê? Incertezas, refletindo num debate secular sobre a função da razão na modernidade e sua capacidade de emancipação. Perfeito, gente. A ideia central nessa crise, nesse processo todo, é justamente isso. Valores foram impostos a todos nós, né? Valores foram trazidos para dentro da sociedade e comandando, vamos dizer assim, esse pensamento, nos fazendo muitas vezes não sermos nós mesmos e atuando em função daquilo que os outros queriam que nós fizéssemos. E a ideia é enfrentar isso daí. As incertezas aparecem, as angústias aparecem e nós temos que lutar contra isso daí. Como? Com um novo pensamento. Com um novo pensamento que nós vamos estudar logo mais. Perfeito? Vou deixar vocês agora com a correção do exercitando de geografia, né? O professor Jefferson vai trazer para nós esse trabalho aí de geografia, mostrar para vocês um pouco dessa nossa geografia maravilhosa que existe aí. Perfeito? Valeu, pessoal, até a próxima! E aí, pessoal do Terceirão, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson, de Geografia. Agora, pessoal, teremos a correção das questões de Geografia aqui do nosso Exercitando. Já tivemos aí as correções de Filosofia com o professor Rosângelo e agora vamos verificar o que nós estudamos no Exercitando de Geografia. Pessoal, o tema dessas questões está relacionado com a ideia de capitalismo, as fases do capitalismo, que é um tema das nossas aulas anteriores, certo? Vamos verificar então a questão de número 14 aí na tela de vocês, vamos rever, na verdade. A questão 14 era essa, sobre o capitalismo, sobre as fases do capitalismo. E ela tinha esse texto aí, onde nós tínhamos 3 frases, cada uma das frases fala de uma fase do capitalismo. Temos a frase 1, temos a frase 2 e a frase 3. Né? Em seguida, pessoal, o que você deveria fazer? Relacionar cada uma daquelas frases com cada uma das fases do capitalismo que nós estudamos. O financeiro, o comercial, o industrial e cada uma delas relacionada com cada uma dessas fases. Nós tínhamos aí, portanto, letra A, B, C, D e E para você marcar a alternativa correta, que mostra corretamente aí essas fases, ok? Eu vou dar mais um tempinho para vocês responderem para quem não respondeu e daqui a pouco eu retorno com a resposta dessa questão, hein? Até daqui a pouco.
Muito bem, pessoal, vamos agora à resposta, ao gabarito dessa questão de número 14. Como a gente falou, é uma questão sobre fases do capitalismo, né? Esse sistema econômico, social que está presente aí no dia a dia de praticamente todos os países que tem esse sistema, como a gente já sabe, né? Que visa a questão do lucro, propriedade privada, mobilidade social, todas aquelas coisas que nós estudamos lá nas nossas aulas, ok? A questão 14, pessoal, era essa aí que a gente vai ver novamente aí na tela, né? Temos essas 3 frases, cada uma delas faz referência a uma das fases do capitalismo. Gente, essa frase aí de número 1 está dizendo o seguinte: revolução no modo de produção e desenvolvimento industrial. É uma característica da fase do capitalismo industrial, né? Final do século XVIII, né? Início do século ali, XX, até a Segunda Guerra Mundial. Segunda frase, balança comercial favorável, surgimento e ascensão da burguesia. A gente estudou lá, isso aqui é até história, na verdade, né, gente? A gente verificou ali que no período do pré-capitalismo, o comércio em geral, ele veio para trazer uma nova forma de lidar com as riquezas, né? Do que era antes o feudalismo, passou ali para o que a gente chamou de pré-capitalismo ou capitalismo comercial, que é o que está relacionado com essa segunda frase. A terceira frase, pessoal, é essa daí, né, que está relacionada com centralidade nos bancos e nas grandes corporações multinacionais. Essa também está relacionada ali, quando a gente fala de multinacionais, bancos, a gente está falando exatamente da terceira fase do capitalismo, como nós estudamos ali, que é como está mostrando ali na nossa alternativa. A gente verificou, né, nessa questão aí de número 14, que está relacionado com a alternativa C, né? A gente verifica exatamente isso. Essas 3 frases que nós verificamos ali, pessoal, estão relacionadas nessa ordem: capitalismo industrial, capitalismo comercial e capitalismo financeiro. É nessa ordem correta aí das nossas frases de hoje. Tá tudo certo, gente? A questão de número 14 é essa. Vamos agora à próxima questão, finalizamos aí, né? Essa questão de número 14, que a alternativa era a letra C, né? Como nós verificamos aí. Então, pessoal, vamos continuar, né, nossa correção do Exercitando com mais uma questão, agora específica do capitalismo financeiro. Vamos lá, então, para a questão de número 15, mais uma vez. Você deve marcar, pessoal, você deveria marcar a alternativa que não está relacionada com as empresas multinacionais ou transnacionais, como nós estudamos lá na nossa aula, né? Marca a alternativa que é a incorreta, a que não está relacionada com uma característica dessas empresas que se tornaram bastante fortes a partir da fase do capitalismo financeiro. Tá bom, pessoal? Vou dar mais um tempinho para vocês aí, ok? Daqui a pouco a gente volta com a resposta da questão de número 15.
Muito bem, pessoal, vamos agora à correção. Correção da questão de número 15, que é uma questão relacionada às características das multinacionais ou transnacionais. São aquelas empresas que estão presentes em vários países. Como nós vimos aí na nossa aula, ela tem uma sede, várias filiais em outros países, então tem uma presença internacional muito grande. Nessa questão de número 15, pessoal, nós temos que marcar a alternativa que é a incorreta. Vamos dar uma olhadinha? A alternativa que é a incorreta nessa questão é a alternativa C, tá bom, gente? Dependência de tecnologia dos países subdesenvolvidos, dos países pobres. A gente está falando aqui de uma situação que não está relacionada com uma grande empresa. É o contrário, na verdade, né? Os países pobres, os países subdesenvolvidos, eles têm uma dependência de tecnologia dos países mais ricos muito maior, né? O Brasil, por exemplo, tem que importar tecnologia de outros países que foram criadas em outros países para poder produzir por aqui, né? Esse é um exemplo. As grandes multinacionais, elas investem bastante, né? Investem muito em produção de novas tecnologias, tanto que a cada ano, por exemplo, nós temos novos aparelhos eletrônicos sendo produzidos por aí, novas tecnologias, novas formas de lidar com esses equipamentos vão surgindo. Então essa é uma característica dessas empresas que investem bastante nessas situações, ok? A letra A, gente, ela está correta, né? Vamos dar uma olhadinha nas outras, só para a gente preencher aí. A alternativa ela está correta, está relacionada com mobilidade territorial internacional, isso acontece numa empresa que é multinacional ou transnacional. A letra B, busca por redução nos custos de produção, também está correta, né? A questão do lucro, que é uma característica do sistema capitalista, como nós vimos, né? A letra D, emprego de mão de obra barata, está correto, essa é também uma característica, inclusive uma crítica, né, ao sistema capitalista, que é o uso de filiais em países mais pobres, justamente para pegar os empregos dessas pessoas que recebem muito pouco, né? Consequentemente geram lucro para essas empresas, tanto que tem empresas aí dos Estados Unidos que têm fábricas em países da Ásia, em países muito distantes de onde elas existem, é uma característica. E a letra E, as sedes geralmente em cidades globais. Então a sede dessa empresa, o controle administrativo, financeiro dessa empresa, geralmente fica numa grande cidade, né, no país, na matriz onde aquela empresa surgiu. Certo, pessoal? Essa foi a questão 15, esse foi o Exercitando de Geografia. Espero que vocês tenham acertado aí. E se não acertaram também, tudo bem, né? Erra aqui mesmo para acertar lá na frente. Tá bom, gente? Pessoal, vocês vão ficar agora com a correção do Exercitando de História, junto com a professora Pet. Bons estudos, até a próxima! Oi, gente, tudo bom? Então, agora nós vamos fazer as nossas correções do Exercitando de História. Eu considero uma matéria excelente, sou a professora Pet Ribeiro, e eu vou trazer para vocês agora, aí, ó, aula 162, a nossa primeira questão do nosso componente. Olha aí, temos uma questão do Enem de 2020, o Enem digital, né? Como vocês já sabem. Então, a década que se segue ao fim da guerra constitui praticamente uma continuação desta, com a acomodação difícil dos seus resultados. A ruptura do sistema internacional com a Revolução Soviética, a ascensão dos Estados Unidos, o recuo da Europa e o início da contestação anticolonial marcam uma década que, para muitos, foi do pessimismo e para alguns de ilusão. Vai já chegar para vocês aí a segunda parte, tá? Que bruscamente se encerra com a quebra da Bolsa de Nova York. Com a crise de 1929, terá início a preparação de uma nova guerra mundial. Os eventos mencionados no texto contribuíram fortemente para a ascensão de regimes propensos a um novo conflito armado. Então nós temos 5 questões. Queridos alunos da primeira série, terceira. Lembrem-se que vocês têm que lembrar das aulas do nosso bloco 5, que foi encerrado agora, tá bom? Então podem usar o caderno digital, acessem lá, podem usar o nosso chat para tirar as dúvidas de vocês também, fiquem à vontade. Daqui a pouco a gente vem com a correção.
Vamos lá então, como vocês viram, nós temos uma questão assim bem atual, não é, gente? O Enem Digital, que é muito importante, a inscrição que encerrou agora também no mês de julho, então a gente pode observar que é um novo método de avaliação, então para os alunos aí do terceiro ano, do primeiro e do segundo também, é muito importante que vocês conheçam esses novos métodos avaliativos, certo? Vamos agora às nossas alternativas. Então, de que nós estamos falando? A alternativa A diz o seguinte: perturbar a dinâmica de equilíbrio demográfico. B, dificultaram a adesão a ideologias de viés socialistas. C, favoreceram a ascensão de grupos anarquistas ao poder. D, corroeram a crença da legitimidade das democracias liberais. Letra E, deterioraram a confiança no salvadorismo dos exércitos. Olha só, eu quero voltar aqui com vocês na seguinte parte do texto. A ruptura do sistema internacional com a Revolução Soviética, a ascensão dos Estados Unidos, o recuo da Europa e a contestação anticolonial marcam uma década que, para muitos, foi de pessimismo e para alguns de ilusão, que bruscamente, vai ter aí, em consequência, a crise de 29. Então, nós vamos ter uma nova guerra. Esses eventos contribuem para a ascensão de quê? Olha as alternativas aqui. Então, vejam bem, perturbar a dinâmica de equilíbrio demográfico, não, porque nós, apesar da guerra e a modificação do mapa, não vai ter essa perturbação. Não vai dificultar o crescimento da ideologia ali na Rússia, não vai favorecer a ascensão de grupos anarquistas, porém, olha só o que diz a questão D. Eles vão corroer a crença na legitimidade das democracias liberais, porque justamente, como vocês devem lembrar, quando eu falo de guerras, eu vou falar de grupos que vão causar esses conflitos, certo? Então, lembram disso? Então, olha só, trouxe para vocês aqui o comentário. Após o final da Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 17, a Europa entrou em uma profunda crise econômica e social, que levou a um questionamento sobre as grandes conquistas da modernidade, tá certo? Então, o que vocês lembram? Temos aqui, ó, quem seriam elas? Democracia e liberalismo, e o Estado de Direito. É neste contexto que surgiram os regimes totalitários, como fascismo e nazismo. Então, nós vamos ter aí um desequilíbrio, certo? Então, nós temos alguém aí para nossa interação? Opa! O Kennedy, da Escola Estadual Coronel Fiuza, lá de Careiro da Várzea, começando a vazante, né, Kennedy? Então, ele respondeu a letra D, muito bacana. Você viu aí, Kennedy, a questão do Enem Digital, que você pode levar para os seus colegas também, essa novidade. Se não é que você já se inscreveu também no Enem Digital para 2021, certo? Temos mais alguém? Não? Então, vamos lá. Então, olha só. Lembre-se que esse momento aí, pós-Primeira Guerra, ele vai trazer o crescimento dos Estados Unidos, sim. Porém, ele também vai trazer fragilidades nas formas de governo. É justamente isso que vai causar ali a ascensão de nazismo e fascismo. Tudo bem? Então, queridos, espero que vocês tenham compreendido a nossa questão 16. Agora nós vamos para a questão 17. Vamos lá? Olha aí. O ano de 1930 foi difícil para os cafeicultores brasileiros. De acordo com o historiador Boris Fausto, o volume de vendas do café caiu mais de 35% naquele ano. O motivo fundamental para a queda nas exportações do produto foi a crise mundial do capitalismo. A principal causa dessa crise mundial foi, então, como vocês podem ver, é uma questão falando de Brasil, mas no mesmo período da questão 16 que nós acabamos de ver. Vou deixar um tempinho aí para que vocês possam refletir sobre ela e daqui a pouco a gente vem com a correção.
Vamos lá, então? Vamos ver se temos alunos participando aí? Temos? Para trazer uma resposta, olha, o Kennedy, da nossa Escola Estadual Coronel Fiuza, lá em Careiro da Várzea, já marcou a questão 17 como alternativa B. Muito obrigada, Kennedy, pela sua participação. Vamos, então, ao enunciado. Então, nós temos aí também uma outra questão de 2020, né, gente? Uma questão bem recente de vestibular. É muito importante que vocês tenham essa familiaridade, certo? Com as questões de vestibular. Vamos lá, então, trazê-la para que nós possamos ler as alternativas. Então, como vocês já viram, nós estamos procurando a causa dessa crise mundial, que, inclusive, vai afetar o café brasileiro, certo? Só um minutinho. Então, olha aí, temos a crise e as alternativas. Desindustrialização, da economia norte-americana, que acabou por desabastecer o mercado internacional. Não é o que vai acontecer, né, gente? Até porque os Estados Unidos ele tem ali uma estrutura industrializada. Superprodução da indústria dos Estados Unidos da América, que cresceu além das necessidades do mercado interno e internacional. Aqui nós já temos uma observação. Vigorosa industrialização da União Soviética, também não. Letra D, excesso do capitalismo financeiro na Europa? Também não. Quebra na Bolsa de Moscou? Também não. Mas a nossa alternativa D, ela diz o quê? Superprodução dos Estados Unidos. E vocês devem lembrar que um dos motivos lá da crise de 29 foi justamente quando a Europa se estabelece pós-guerra. Lembram disso? Aí os Estados Unidos estavam ali, enriquecendo, investindo em indústria, gerando emprego, mas de repente a Europa se estabilizou. Quando a Europa se estabilizou, eu tenho um nível de superprodução, da qual eu não vou conseguir me responsabilizar. E aí as indústrias vão parar de produzir, aquele empregado, aquele funcionário da indústria, ele não consegue consumir, então eu vou ter muitos produtos que vão ficar nas prateleiras. E isso vai gerar uma crise que vai afetar diretamente o local de maior investimento dos estadunidenses, que era a Bolsa de Nova York, aonde também os brasileiros investiam por conta do café. Então, olha aí a alternativa correta para nós. Letra B. Olha aí. A crise de 29 nos Estados Unidos quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, prejudicando não apenas a economia dos Estados Unidos, mas também como a economia mundial. Por que economia mundial, gente? Por quê? Porque justamente essa Bolsa de Valores é onde você compra ações de grandes empresas, certo? Então, quando ela quebra, ela vai afetar diretamente o lucro dessas empresas. Temos mais um aluno aí participando conosco, vamos lá então? Olha aí, também da Escola Estadual Coronel Fiuza, eu preciso ir lá no Careiro conhecer essa escola. Preciso! Alternativa B, e o nosso aluno é o Andrei. Então, Andrei, muito obrigada pela participação de vocês. E gostaria de convidá-los já para que vocês continuem aqui conosco nesse canal, porque nós vamos ter a correção de Sociologia com o professor Josino Malagueta. Gente, até a próxima, viu? Continuem estudando para o vestibular. Olá, terceiro ano, estamos aqui para fazer o nosso Exercitando de Sociologia, aula 162. Vamos lá então para a nossa correção do Exercitando. Primeira questão, questão de número 18. A relação que nós, seres humanos, estabelecemos com a natureza pode nos levar a uma convivência saudável ou destrutiva. Parece que os modelos pelos quais optamos estão nos levando para um desastre anunciado. Como consequências dessa relação, podemos citar. Então aí vocês têm, vamos para o comando. Das alternativas, acima podemos assinalar como correto ou corretos. Então nós temos aí as alternativas, vamos fazer com atenção, daqui a pouco a gente volta para a correção.
Muito bem, queridos alunos e alunas, vamos para a nossa correção. Vamos então ver aí como é que os nossos alunos responderam essa questão, certo? Vamos então. Nós temos aí a Escola Estadual Coronel Fiuza, lá do Careiro Castanho, Careiro da Várzea, desculpa, e eles colocam aí como a questão D como correta, é isso? Nosso aluno é o aluno Andrei, parabéns Andrei aí pela sua participação, Andrei Santos, certo? Muito bem, vamos para mais um aluno. Daí nós temos o Kennedy também, lá da mesma escola, não é isso? Da Escola Coronel Fiuza, Careiro da Várzea, e eles marcaram como alternativa correta a alternativa D, certo? Muito bem. Vejam lá, agora vamos ler a questão com atenção para verificar se realmente nós conseguimos acertar aí a questão, certo? Vamos lá, vejam lá. A relação que nós, seres humanos, estabelecemos com a natureza pode nos levar a uma convivência saudável ou destrutiva. Parece que os modelos pelos quais optamos estão nos levando para um desastre anunciado. Como consequências dessa relação, podemos citar. Então, item 1. A extinção de espécies da fauna e da flora, numa velocidade nunca vista. Parece que essa alternativa, esse item nós podemos marcar aí, né? Certo. Melhoria da qualidade dos índices da emissão de dióxido de carbono. O que vocês acham? Por mim, a gente anula esse item 2 aí, porque não é isso não. 3. Aumento do aquecimento global ano após ano. Ótimo, vamos marcar também o item 3. E o item 4 diz diminuição nos índices de desmatamento globalmente. Diminuição nos índices de desmatamento globalmente. É isso que está acontecendo? Não sei, parece que não é isso? A gente vê pelo jornal aí de todo dia que é totalmente o inverso, não é isso? Vamos então aqui para o nosso comando. Vejam lá, das alternativas acima, podemos assinalar como correto ou correto. Somente o item 1? Não, né? Somente o item 2? Também não. Somente os itens 1 e 2? Somente os itens 1 e 3? Somente o item 4? Vamos lá então para o nosso gabarito? Vejam lá. Resposta correta, letra D. Né? As consequências da relação predatória entre o ser humano e a natureza está levando à extinção de muitas espécies de fauna e da flora, assim como o aumento do aquecimento global, ano após ano. Portanto, a alternativa correta é a letra D, o item 1 e 3. Parabéns aos nossos alunos que marcaram a alternativa correta. Muito bem. Vamos então para a questão 19. Vejam lá. A teoria desenvolvida por Ulrich Beck, sociólogo alemão, a sociedade de risco, tinha por objetivo alertar para a passagem da era moderna para a pós-moderna, no que se refere aos impactos socioambientais ocasionados pela relação ser humano e natureza, onde aponta alguns riscos. Dentre os riscos apontados por Ulrich Beck, podemos assinalar. Então, nós temos aí 4 itens, leiam com atenção e depois marque a alternativa correta. Vamos lá? Bom trabalho e até daqui a pouco.
Muito bem, vamos então para a correção da questão 19, não é isso? As questões estão tratando da relação homem-natureza, certo? Vamos lá? Vamos então com o nosso aluno Andrei Santos, lá de Careiro da Várzea, e ele responde que a questão 19, a alternativa correta é a letra E, é isso? Muito bem. E Kennedy, veio o Kennedy? Não, né? Vamos então ver agora como que vocês responderam essa questão e vamos então analisar se realmente nós temos razão naquilo que nós respondemos. Vamos lá? Veja lá. A teoria desenvolvida por Ulrich Beck, sociólogo alemão, a sociedade de risco, tinha por objetivo alertar para a passagem da era moderna para a pós-moderna, no que se refere aos impactos socioambientais ocasionados pela relação ser humano e natureza, onde aponta alguns riscos. Dentre os riscos apontados por Ulrich Beck, podemos assinalar. Então vamos lá para o item 1. O item 1 diz: consumo de frutas, hortaliças contaminadas por agrotóxicos. Olha aqui, ó, né? Esse é um risco que Ulrich Beck coloca, né, a sociedade pós-moderna. Então vamos aqui no item 1. Aumento da preservação ambiental? Não, pelo contrário, não é isso? Estamos aumentando aí o desmatamento, né, a precarização do meio ambiente. Então, não. O excesso de poluentes que atingem a camada de ozônio, olha aqui. Muito bem, olha aí, né? Advindos da produção industrial. Ok, então vamos marcar aí o item 3 também. E contaminação do mar e dos rios, olha aqui, contaminação do mar e dos rios por mercúrio, óleo e outros, né, detritos. Então, o item 4 também nós podemos assinalar como dentro daquilo que pensa o Ulrich Beck, correto? Então vamos lá para a nossa alternativa lá. Então vejam lá, das alternativas acima, apenas o item 1 é verdadeiro, apenas o item 2 é verdadeiro, apenas o item 3 é verdadeiro, apenas o item 1 e 3 são verdadeiros e apenas os itens 1, 2 e 4, 1, 3 e 4 são verdadeiros. Então nós vamos assinalar corretamente a alternativa E, certo? Então, muito bem, parabéns a todos que acertaram aí a alternativa, certo? A nossa questão é da questão 19, a alternativa correta é a letra E. Vejam lá. Por que está correto? Segundo Beck, né, Ulrich Beck, a sociedade erguida sob a égide, né, do capitalismo industrial, chamada por muito de sociedade pós-moderna, submete os indivíduos a riscos constantes, como nos itens da letra I. Então, parabéns a todos e até a próxima.